27ª semana do tempo comum. Quinta-feira. O combate pela pureza. Números 2520 a 2527. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. 2520. O batismo confere àquele que o recebe a graça da purificação de todos os pecados, mas o batizado deve continuar a lutar contra a concupiscência da carne e as cobiças desordenadas. Com a graça de Deus, alcançará a pureza de coração. Pela virtude e pelo dom da castidade, pois a castidade permite amar com um coração reto e indiviso. Pela pureza de intenção, que consiste em ter em vista o fim verdadeiro do homem. Com uma atitude simples, o batizado procura encontrar e realizar a vontade de Deus em todas as coisas. Pela pureza do olhar, exterior e interior, pela disciplina dos sentimentos e da imaginação, pela recusa de toda complacência nos pensamentos impuros que tendem a desviar do caminho dos mandamentos divinos, cuja vista desperta a paixão dos insensatos. Sabedoria 15:5. Pela oração. Eu julgava que a continência dependia de minhas próprias forças que eu não conhecia em mim. Eu era tão insensato que não sabia que ninguém pode ser continente se vós não o concedeis. Sem dúvida, o teríeis concedido a mim, se com gemidos interiores vos ferisse os ouvidos, e com firme fé pusesse em vós minha preocupação. 2521. A pureza exige o pudor. Este é uma parte integrante da temperança. O pudor preserva a intimidade da pessoa. Consiste na recusa de mostrar aquilo que deve ficar escondido. Está ordenado à castidade, exprimindo sua delicadeza. Orienta os olhares e os gestos em conformidade com a dignidade das pessoas e de sua união. 2522. O pudor protege o mistério das pessoas e de seu amor. Convida à paciência e à moderação na relação amorosa. Pede que sejam cumpridas as condições de doação e de compromisso definitivo do homem e da mulher entre si. O pudor é modéstia. Inspira um modo de vestir, mantém um silêncio ou certa reserva quando se entrevê o risco de uma curiosidade doentia. Torna-se discrição. 2523. Existe o pudor dos sentimentos como existe o pudor do corpo. Por exemplo, o pudor se insurge contra a exposição do corpo humano em função de uma curiosidade doentia e certos tipos de publicidade, ou contra a insistência de certos meios de comunicação de ir longe demais na revelação de confidências íntimas. O pudor inspira um modo de viver que permite resistir às solicitações da moda e à pressão das ideologias dominantes. 2524. As formas revestidas pelo pudor variam de uma cultura a outra. Em toda parte, porém, o pudor permanece como o pressentimento da dignidade espiritual própria do homem. O pudor nasce pelo despertar da consciência do sujeito. Ensinar o pudor a crianças e adolescentes é despertá-los para o respeito à pessoa humana. 2525. A pureza cristã requer a purificação do clima social. Exige dos meios de comunicação social
uma informação que não ofenda o respeito e a modéstia. A pureza do coração liberta a pessoa do erotismo tão difuso e a afasta dos espetáculos que favorecem a curiosidade doentia e a imaginação indecorosa. 2526. O que se costuma chamar permissividade dos costumes apoia-se numa concepção errônea da liberdade humana. Para se edificar, a liberdade tem necessidade de se deixar educar previamente pela lei moral. Convém exigir dos responsáveis pela educação que deem à juventude um ensino que respeite a verdade, as qualidades do coração e a dignidade moral e espiritual do homem. 2527. A boa nova de Cristo restaura constantemente a vida e a cultura do homem decaído, combate e remove os erros e os males decorrentes da sempre ameaçadora sedução do pecado. Purifica e eleva incessantemente os costumes dos povos. Com as riquezas do alto ela fecunda, como que por dentro, as qualidades do espírito e os dotes de cada povo e de cada idade, os fortifica, os aperfeiçoa e os restaura em Cristo.